Ana, tem um outro tema universal no seu livro, que é a questão do duplo, né? Que é um tema muito caro à literatura, à psicanálise, à religião, e que você aborda sob todos esses aspectos, de alguma maneira. Mas só que esse duplo da Kendé, que é a irmã dela, Taiwo, se vai logo no início do livro de uma forma ali muito triste. Mas isso acompanha a personagem, essa necessidade dela ter uma alma que abarque também a da irmã. E depois, de um certo momento, divide a história com a busca dela pelo filho. Essa personagem que perde o seu duplo logo no início e passa o resto da sua vida procurando um outro filho, em dado momento dá a impressão de que é uma personagem que já não pertence mais a lugar nenhum. Você sentiu esse desalento dessa personagem por essa trajetória tão trágica? Eu queria a história delas, né, principalmente essa história dessa separação com essa irmã, né, é muito ligada a um dos odus sobre os ibejes, né, que são os duplos, os gêmeos, né, exatamente, né, Cosme e Damião, né, aí vai toda a questão dos gêmeos, Rainha né, Bel e exatamente, né, e na literatura iorubá sobre os gêmeos, né, há esse odu em que se um deles é uma história muito bonita, né? Realmente um dos gêmeos falecia e o outro ficava com tanta tristeza, né? E pedia que trouxessem de volta esse irmão que foi perdido, né? Que a ele foi concedido a possibilidade de ter o irmão sempre junto, né? Se ele carregasse com ele um amuleto que representasse esse irmão, né? Porque tem-se ali a ideia de que é uma alma dividida em duas, né? É uma vivência que deveria ser única, apesar das individualidades, mas que seria perpassada por duas, né? Então, o que eu trouxe foi trazer, o que eu fiz, né, foi trazer essa mitologia iorubá para dentro da história, né? Várias histórias dentro do livro estão fundadas, né, na mitologia iorubá, né? Ou seja, vamos pensar, por exemplo, nos arquétipos, né, de orixás ali dentro, né? Então, foi uma composição que eu tentei fazer, né? E quando você começa a pensar como é que se relaciona alguém que é filho de Xangô com alguém que é filho de Ansan ou filho de Oxum, né? Então, ou seja, é uma ferramenta riquíssima de criação para a gente, né? Como, por exemplo, a mitologia grega, ou, enfim, para um mundo, para todo mundo, né? Para mim, é essa mitologia Nagô ou Iorubá que eu acho que me sustenta, né, que sustenta a minha existência. E que você estudou melhor escrevendo o livro ou já era anteriormente? Não, foi escrevendo livro, Eu sou mineira, né, então criada no interior de Minas, sociedade católica, apostólica, romana, né, mineira. Mas eu rompi muito cedo com o catolicismo. Acho que com uns 12, 13 anos ali, eu já meio que parei de frequentar por algumas coisas não baterem com o que eu queria viver, assim, né? E eu tinha receio das religiões de matriz africana, como eu acredito que todo brasileiro que cresce dentro da Igreja Católica tem, né? De não entender o que é aquilo, né? De não saber o que é. Né? Então, a minha aproximação e a minha conversão se deu quando eu realmente fui fazer pesquisa para o livro. Adriana. Ana, você fala, a Kendé tem um percurso dentro do Brasil em busca do filho. Ela, né, chega em Salvador, depois ela passa por São Paulo, passa pelo Rio de Janeiro. E você fala ali nesses meandros diferentes processos de escravização que ocorreram no Brasil. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque o Marcelo de Salete acabou de lançar um livro em que ele mostra uma mulher escravizada em São Paulo. E ele falou muito que não se imaginava que na cidade de São Paulo, naquele momento, pudesse existir aquele tipo de relação. Eu acho que foi uma das coisas que eu quis que ficasse muito clara no livro. Eu parei de contar no 8º capítulo, mas até o 8º capítulo eu tinha 450 e tantos personagens ali. Gente com fala, com atuação, não só a figuração dentro do livro, né? Exatamente numa tentativa, eu acho que não de contar, mas pelo menos de abarcar, ou de explicitar, né, essa grande variedade
que a gente teve dentro do que se chama escravidão, né? A que aconteceu, principalmente porque elas aconteceram em momentos diferentes pelo país, né? A escravização, ou seja, o auge da escravização em Minas é diferente do auge da escravização na Bahia, que foi diferente do Rio, diferente de São Paulo, né? E isso fazia com que as rotas de escravidão também fossem diferentes, né? Trazendo pessoas com culturas, com características, com experiências, com vivências completamente diferentes uma das outras, né? E para cumprir papéis diferentes em cada um desses locais para onde elas eram trazidas, né? A gente entende, durante muito tempo, a gente entende a escravização no Brasil como algo muito homogêneo, linear, né? E entende que os escravizados, e pensa, né, que os escravizados que foram trazidos para cá também é uma grande massa, né? Ou seja, sem direito a uma individualidade. Então, isso para mim era importante colocar ali no livro, né? É óbvio que eu não dou conta do assunto ali, mas pelo menos lançando o assunto para que as pessoas tenham noção, né, da diversidade, da riqueza cultural, né, que a gente trouxe para cá e abriu mão de utilizar em toda a sua potencialidade, porque foi dentro de um projeto de escravidão. A Paula pediu. Paula. Tem uma pesquisadora e crítica literária negra, a Maria Carolina Casati, que ela estuda a Maryse Condé, principalmente no livro Eu, Tituba. E o Eu, Tituba também é essa personagem, né, que não se tem muitas lacunas sobre a história dela, que nem a da Luísa Maim. E para Maria Carolina, a Maryse Condé, quem escreveu o livro não foi a Maryse Condé, foi a Tituba, por uma série de questões. Então, eu queria saber como é que é a sua relação com a Luísa Maim. Você sente que... Tudo bem, você escreveu 19 vezes, mas sente alguma espécie de incorporação nessa escrita? Como é que é essa relação com a sua personagem? Tá. A Luísa Maim, ela foi criada a partir... Ou seja, primeiro, a gente tem pouca documentação individual, né, sobre as pessoas que foram trazidas para cá. E a Luísa Maim é uma delas, né? Ou seja, é um grande problema aí, eu acho, que para os historiadores, né? E que a gente da ficção pode tentar resolver de uma maneira que traga a verossimilhança à história, né? Então, é uma personagem que, primeiro, eu comecei a compô-la, a pensar nela, né, a partir de 2 poemas e de 2 parágrafos escritos pelo Luiz Gama, né, falando dessa mãe dele, né, que foi uma das líderes da rebelião Malê, acontecida em Salvador em 1835, e ali também ele faz algumas considerações sobre a personalidade dela, sobre a aparência física dela, né? Então, a partir daí, né, eu digo que sempre foi a minha história, na verdade, foi ali meio que o filho parindo a mãe, né, nesse caso, por partir dessa escrita dele, né, que é a documentação que a gente tem sobre ela, né? Eu acho que a gente... Ou seja, a gente não pode duvidar da palavra, né? Por que a gente duvida da palavra de um homem negro quando a gente questiona a existência da Luísa Maim, né? E aí, então, eu fui fazer pesquisa para pensar, para conhecer mulheres que viveram nas mesmas condições, nas mesmas épocas e nos mesmos lugares onde ela viveu. Então, ela é uma grande coxa de retalho de pequenas historietas, de pequenas vivências, do que eu acredito ser um número próximo de 400 mulheres, né, para formar aquela história, para montar aquela história, né, ou pelo menos para me dar caminhos ou ferramentas, né, ou tecnologia para escrever essa história, né. Então, assim, eu me incluo ali no momento em que eu me identifico como herdeira das histórias de todas essas mulheres, né? Mas, para mim, é um distanciamento, né? Desse distanciamento que eu tive que ter, né? Para que o emocional não interferisse na história que eu queria contar, né? Porque era delas. Sim. Pedro? O livro, ele tem, de fato, essa coisa fascinante de trazer para a literatura um pensamento afrocentrado, né? Um pensamento através do candomblé, do oráculo de Fá, né? O Rinaldo acabava de falar sobre isso, né? Sobre essa relação entre o universal e o particular, como talvez a literatura brasileira, ou a crítica literária tenha dificuldade de pensar esse repertório, que é um repertório poucas vezes presente na literatura brasileira, né?
E, ao mesmo tempo, é uma personagem da diáspora, uma personagem transatlântica, né? Nesse momento, o Brasil não é exatamente ainda o que a gente concebe como o Brasil hoje, né? Como você chegou nesse lugar? Quais foram as suas bases para construir esse universo tão rico, mesmo vindo, né, de uma formação católica e da publicidade? Eu acho que sempre me perguntam, né, aquela coisa, quem é Ana Maria Gonçalves por Ana Maria Gonçalves, né? Eu digo que eu sou uma pessoa muito curiosa, desde pequena, né, questionadora do que eu aprendi, do que eu leio, do que eu vejo, né? E eu acho que é isso que falta para a gente em relação à nossa história, né? Tomou-se muito como verdade muita coisa que está escrito, né? E isso influencia até hoje. Para a gente ver aí um monte de gente que cai em fake news, né? Sem nem ao menos questionar coisas que se você parar para pensar um pouquinho, você já sente, você já percebe ali o absurdo das coisas, né? Então, eu acho que, como eu disse, o que me tocava ali sobre o que eu queria falar era desse arquivo afrodiaspórico, né, que eu trago comigo dentro do meu DNA. Né? Ou seja, a história, o que entrou no livro foram coisas que falavam comigo como nenhuma outra história antes tinha falado. Né? Exatamente porque não se contava a partir dessa perspectiva, né? Afrodiaspórica ou afroatlântica, ou ali o que seja, né? Então, ou seja, eu buscava ali nesse catálogo de sentimentos e de faltas que eu tinha, né, que eu tentava preencher com essa literatura. Essa contribuição, essa é mais uma contribuição do seu livro, quando ela fala da questão da mulher e dessa não homogeneização da escravidão no Brasil, porque mesmo as historiadoras chamam a atenção para o fato de que, dentro do contexto da escravidão, o gênero feminino é um pouco deixado em segundo plano. É como se a mulher ficasse sempre numa discriminação ao quadrado, né? E, saindo um pouco da questão específica do livro, eu queria perguntar para a senhora o seguinte: a gente vê nos territórios vulneráveis, nas comunidades mais vulneráveis, uma liderança expressiva, arrasadora das mulheres, e dentro desse mundo, a mulher negra. No entanto, isso não se reflete no universo político partidário. Eu gostaria de saber, a senhora, se um mecanismo semelhante, por exemplo, ao das cotas, né, mas de uma forma universalizada, digamos assim, pudesse corrigir um pouco esse problema. Porque, senão, ok, tem a cota para a mulher, mas a mulher negra fica em segundo plano. Tem lá o dinheiro para dividir igualmente do partido para as candidaturas negras, mas a mulher fica no segundo plano. Então, é o que eu falei, é como se a mulher estivesse sempre numa discriminação ao quadrado. Então, como se sai dessa dificuldade, na sua opinião? Eu acho que a gente tem tentado entender, né, esse mecanismo de construção, né, para se ter um mecanismo de saída dessa hora, né? E voltar à escravidão, acho que com certeza pode ser um ponto de partida para começar a se entender essa exclusão, né? E se você pensar ainda, por exemplo, nos movimentos revolucionários ou nos movimentos, nas rebeliões, né? A gente sempre, quando você pensa em liderança ali dentro de rebeliões escravas, você pensa quase em rebeliões, você pensa em lideranças masculinas, né? Que é o homem ali lutando, brigando, né? A violência sempre presente. E no fundo, realmente, sempre foram as mulheres que tiveram ali por trás, costurando, não só o tecido, mas costurando também uma tentativa de saída. Né? Foram as mulheres, se você pensar num contexto de escravidão em Salvador, né? Foram as mulheres negras que, por exemplo, eram as únicas visíveis na cidade, né? Que, trabalhando ali como escravas de ganho ou como negras livres, né? Elas que que moviam a economia da cidade. Eram elas que montavam as irmandades, né, de escravizados em busca de liberdade. Eram elas que compravam as cartas de alforria para conceder a liberdade. Né? E esse papel, eu acho que nunca foi valorizado na sociedade brasileira. Como eu disse, por exemplo, quando a gente começou a falar em feminismo, né? O feminismo branco foi construído em cima da precarização do trabalho da mulher negra.
né? Então, ou seja, ela sempre foi relegada a essa invisibilidade dentro do tecido brasileiro, social brasileiro, embora ela seja a maioria. Ela é 28% da população brasileira hoje, né? Nesse sentido. Então, eu acho que a gente precisa começar a diferenciar, sim, né? Aquela famosa frase, né? Tratar os desiguais, né? De maneira diferente, né? Para que a gente possa realmente tentar conseguir aí alguma igualdade, né? As cotas, né? Eu acho que são extremamente necessárias e importantes, né? Não só por gênero, mas também por cor, né? E não só dentro da política, mas dentro de todas as instituições brasileiras, né? Você vê, por exemplo, quando uma pessoa... Se a gente for estudar, por exemplo, empregabilidade de pessoas negras, né? Se você tem uma pessoa branca e uma pessoa negra concorrendo ao mesmo cargo, e aí a gente pode falar de mulheres, né? Mesmo tendo um conhecimento mais elevado, uma preparação, muitas vezes a mulher negra é preterida pela mulher branca, né? Então, assim, eu acho que a gente vai ter que voltar atrás para entender como é que esse mecanismo surgiu, esse mecanismo de exclusão, né? Que trabalha, que foi implantado num determinado momento, mas que é autossuficiente e se autorretroalimenta, né, para que continue funcionando sozinho, né, para a gente poder construir mecanismo de destruí-lo, né? Tem que ser uma ação afetiva, né? Não dá para deixar a coisa acontecer, porque não vai. Rosane? E Ana, e olhe-se para onde se olhe, o seu livro ele é um clássico, né? Se a gente pegar também os vários conceitos aí que a gente chama de clássico, porque, você falando agora da trajetória, né, das mulheres negras e desses abismos, né, como bem o Rinaldo aponta, a Quendé, de certa forma, ela condensa a história das mulheres negras, não só uma história oitocentista, mas a história até hoje. São histórias de deslocamento, são histórias de perda, são histórias... E aí, a gente, acho que com Quendé, com o seu livro... E você já respondeu isso de maneira muito incisiva, que essa relação entre o universal e o particular, como esse ponto de vista, essa perspectiva que você fala, que é afrodiaspórica, ela carrega um universal, que não é o universal, né? A ideia de universalidade é perigosa, a gente sabe onde ela foi dada, né? Onde ela deu, né? E aí eu acho que, de certa forma, esse universal hoje também dialoga muito com... quais as saídas para o receituário neoliberal, né? A gente vê as imigrações dos terrivelmente outros do mundo, principalmente de africanos atravessando o Atlântico. Como é que você também vê essa relação de um defeito de cor, né? Que fala de um passado que não passa, né, Ana? Você acabou também de falar das escravidões, das modalidades das escravidões contemporâneas. Como é pensar isso nesse contexto neoliberal? A gente tem que entender, né, que o racismo é uma ferramenta política do projeto capitalista e imperialista, né? Então, ou seja, ele continua, é uma ferramenta que continua ainda sendo usada hoje em dia politicamente, né, para construir universos desiguais, né? É muito difícil a gente pensar como é que as pessoas hoje em dia... Deixa eu voltar um pouquinho. Eu acho que a branquitude ou a branquidade, que seja, né, é uma das categorias, não sei se eu posso falar assim, né, mas que se considera muito ahistórica hoje em dia, né? Quando você vai cobrar soluções ou quando você vai querer conversar com os problemas, né, o que você ouve é: eu não escravizei ninguém, né, eu não exploro ninguém, eu não tenho nada a ver, né, com o problema de vocês. Né? Ou seja, o negro, né, no mundo contemporâneo ainda é visto como um grande problema. Né? Se a gente for, por exemplo, ouvir o professor Ali Santos, ele falando, né, a gente vai conseguir mudar essa história a partir do momento em que a gente eu digo a sociedade, né, o poder estabelecido, parar de enxergar o negro como problema e entender que ele é parte da solução.
né? É impossível que o mundo dê certo, né? Continuando excluindo a possibilidade de uma participação efetiva, digna, né, e necessária de uma população que ele trabalha para manter a margem da sociedade. Até porque o problema foi a criação do branco, né? Exatamente. Exatamente, não é um problema. É um problema que nos afeta, que nos atinge, né, e que adoece a sociedade como um todo, né, mas nós somos solução, nós não somos o problema. Né? O problema é o branco. Uhum. Ana, você fala bastante, né, quando você foi para Salvador, né, e o processo de escrita do livro, você se descobrindo como uma mulher negra. Mas em algumas entrevistas você fala também que você se descobriu como uma mulher sudestina, também lá em Salvador. E outra questão também dentro dessa questão de identidade, né? Você morou 8 anos nos Estados Unidos, em Nova Orleans, e eu queria saber também como é que foi essa experiência de ser uma mulher negra brasileira, né, estrangeira, então ali no sul dos Estados Unidos. Se isso mudou também a sua relação, o seu pensamento sobre raça, enfim. Mudou bastante. Ou seja, primeiro, foi um processo consciente para mim, nessa construção dessa identidade, né, que é recortada por várias outras identidades. Né? O que a gente traz dentro da gente é isso. Né? Eu sou uma mulher, eu sou negra, eu sou escritora, sou sudestina, né? sou várias coisas. Né? E isso compõe, cada coisinha compõe um pedacinho de mim ali dentro. Né? Então, foi entender que, primeiro, né, eu sou tudo isso. Né? Não dá para separar nada de nenhuma dessas identidades de mim. Né? E entender como é que isso funciona nas diversas sociedades. Né? Primeiro, assim que eu fui para os Estados Unidos 6, 7 meses depois do Defeito de Cor ser lançado. Então, era num processo em que eu estava realmente acabando de ver como é que essa identidade de mulher negra se construía dentro de mim. E ao me mudar para os Estados Unidos, para mim foi assim um alívio absurdo, porque não tinha mais ninguém questionando a minha identidade. Quando eu falava, quer dizer, eu não precisava nem falar que eu era negra mais, né? Porque já me viam como, não existe esse questionamento de quem você é, né? Eu era negra, acabou. Então, eu tive toda uma tranquilidade, né, para trabalhar, para me entender, para estudar, para ir atrás de uma literatura que eu, então, não conhecia, que é uma literatura negra, né? Quase não chega até a gente, a não ser que você vá atrás. Né? Então, para mim, foi um período assim, muito interessante de estar vivendo no sul dos Estados Unidos, né? Que é uma região extremamente racista. Né? Digo que New Orleans é um pedacinho do Caribe estendido que fica lá, né? Tendo um entorno ainda extremamente racista. Para você ter ideia, por exemplo, eu fui a Montgomery, né, e eu vi lá, eu parei na frente, eu vi uma sede da Ku Klux Klan. Né? Então, como é que se convive esses países? Né? E New Orleans, por exemplo, foi um lugar onde eu vi vantagem em ser negra. Né? Durante muitos lugares e muito tempo não se tem. Em New Orleans, que é uma cidade majoritariamente negra, né, eu me entendi como parte de uma comunidade e que o que eu precisasse, essa comunidade ia me apoiar e me fortalecer. Né? Então, eu acredito que foi extremamente importante para o desenvolvimento da minha identidade como mulher negra, né? Reivindicar essa necessidade, né? E aplicá-la, né? E entender como é que é viver nesses dois mundos. Ana, tudo isso que você descreve, as suas mudanças geográficas, a sua mudança interna, a sua jornada para escrever esse livro que te consumiu tanto, que teve tantas reescritas, eu imagino que isso deve exaurir por um tempo aquela sua imaginação e que você só pense naquele livro. Mas passado esse tempo, passados 16 anos, tem um conto inédito que está nesse livro, mas eu imagino que você tenha outras obras. Já te ouvi falar sobre isso, que você deixa dormitando em umas gavetas para ver se elas vão maturando. O que está mais perto de ganhar vida aí? Conto, romance? O que vem por aí? Uau. Eu acho que vem uma incursão, uma tentativa assim, de incursão no universo infantil. Eu acho que eu sempre quis escrever para criança. Né? Eu acho que é um público muito interessante, quer dizer, é um público fundamental para a formação de leitor no país. Né? Então, eu encarei isso com muita responsabilidade. Vamos ver o que
o que sai, né? Eu fiquei quase 7 anos dentro dessa mitologia iorubá ainda? Exatamente. Eu acho é o meu tema, né? Durante algum tempo eu fiquei 7 anos sem conseguir terminar livro nenhum depois do Defeito. Eu acho que exatamente pela exaustão, mas também por uma cobrança minha, né? Então eu também tenho Fiquei um livro... sem conseguir, diz a pessoa que escreveu um livro de 1.400 páginas. A gente sempre se cobra, né? Em algum momento vem a impostora mesmo concebendo essa obra monumental. Tem. Porque eu acho que exatamente uma obra ela tem que esgotar, né? Eu saio de uma obra, né, falando acabou minha reserva de criatividade, né? E eu acho que isso tem que acontecer, né? E volta um tempo, demora um tempo para se nutrir de novo, né? Então, eu também tenho de ficção científica, né, que está na gaveta, né, que vou trabalhar. E nesse tempo eu comecei a trabalhar em outras coisas também que me interessaram muito, né? Eu escrevi para teatro, né? Eu estou escrevendo agora para séries, que é uma coisa que eu amo de assistir, né? Porque eu percebi que eu gosto de contar uma história, não me interessa muito o gênero. Quando eu lia essa procura da mãe pelo filho, e você falou foi um filho que pariu a mãe para mim, pelo que você leu do Luiz Gama, eu fiquei em dúvida se te interessaria investigar a procura do lado reverso, desse filho procurando essa mãe, ou não está na sua... É exatamente o que vai ser o enredo da Portela, baseado no livro do ano que vem. Né? Foi muito, ou seja, essa ideia de conversa com o livro, né? Então os carnavalescos, né? O Antônio Gonzaga e o André, eles propuseram, quer dizer, eles me mostraram, né? Qual era a proposta e eu achei magnífica desde o momento, né? Ou seja, o livro é uma grande carta, né? Dessa mãe para o filho, a herança que ela pode deixar para ele, que é a história dela, né? E o desfile vai ser a resposta do Luiz Gama para a Luísa Maem. Né? É isso que eles vão trazer na Avenida, num sentido de homenagear, né, todas essas mães pretas, né, da história e de agora, né, e como essas mulheres são fundamentais, por exemplo, né, para a fundação das escolas de samba. Né? Então, acho que está tudo ali. Né? Está aberta a roda, pessoal. Ana, você mencionou que um dos projetos que você tem guardados na gaveta é justamente uma ficção científica. E junto com, né, felizmente, junto com esse pacote de autoras e autores negros que a gente acompanha sendo lançados no Brasil nesses últimos anos, tem a Octavia Butler, né, que é uma principal representante do afrofuturismo. Queria te ouvir sobre o que te interessa falar, né, nessa seara e como pensar novos mundos a partir dessa vertente da literatura. Isso, né? É um termo muito em disputa, né? Principalmente dentro de movimentos negros, o afrofuturismo, porque, né, há essa coisa de que foi um termo que nos foi imposto, né, por um branco em Detroit, dentro da cena musical, mas, enfim, eu gosto, sabe? É um termo que eu gosto, assim, no sentido dele me permitir exatamente pensar um futuro que não tenha sido tocado pela escravidão. Né? O que não tenha sido tocado por tudo que os negros sofrem no mundo hoje em dia. Né? Eu acho que é muito importante. A imaginação é um instrumento muito importante. Né? Eu acho que a possibilidade principalmente a possibilidade de construção social, ela só é possível se algum dia ela for imaginada. Né? Então, o afrofuturismo, ele permite... É um projeto de fuga, talvez, né? Mas uma fuga muito consciente de um mundo de possibilidades, né? Tanto do que poderia ter sido, tanto do que é possível ser, se a gente tomar determinadas providências hoje em dia, assim. Ana. Rina, desculpa, Pedro, vai, depois o Rinaldo. Como pensar, então, num futuro que foi tocado pela escravidão? Para que isso? Porque a escravidão é um passado que precisa ser revisado, criticado, lembrado, né? É um futuro que não me interessa pensar, não, assim, né? Eu acho que a gente está aí exatamente para pensar na possibilidade de um futuro que não seja, né? Ou seja, eu só posso fazer o que eu faço hoje, né? Porque escritoras como Carolina Maria de Jesus, como Conceição Evaristo, como Lia Vieira, como muitas outras escritoras negras no Brasil, o primeiro romance no Brasil foi publicado por uma mulher negra, né? O Úrsula,
né? Então, ou seja, a gente tem que olhar para trás, sim, mas eu acho que pensar em possibilidades de futuro sem essas mazelas, né? Pensar em possibilidade de um mundo que eu quero deixar para gerações, e que para gerações futuras, e que essas gerações não tenham que viver o que eu estou vivendo hoje, né? Que é um mundo ainda completamente contaminado pela escravidão. Rinaldo. Um dos aspectos mais cruéis do racismo estrutural se dá no âmbito da saúde mental, né? Essa associação terrível entre pretos e loucura. Isso se dá também na psiquiatria, no ramo da psicanálise. Ninguém lembra que o Juliano Moreira era negro. Existe algum meio para que nós consigamos juntos trabalhar essa saída desse estigma da produção, inclusive intelectual, do negro, como foi da Virginia Bicude, que era uma psicanalista, do Juliano, e só se vê o lado do louco, a loucura associada à pele escura. O racismo endoidece, né? Ou seja, eu acredito que ter que enfrentar esse mundo, levantar, né, da cama todos os dias, sabendo que você pode passar, você pode sofrer racismo nos diversos ambientes pelos quais você vai ter que circular, né? Eu acho que já é um esforço muito grande da pessoa negra todos os dias, né? E aí eu acho que a gente, de novo, a gente não conhece a história, né, no Brasil. Para a gente pensar, por exemplo, o Juliano Moreira foi a primeira pessoa psicanalizada nas Américas, né? Então, ou seja, a psicanálise nasceu nas Américas, no Brasil, com um homem negro, né? E a segunda pessoa psicanalizada nas Américas foi a Virginia Leone Bicudo, né? Ou seja, fundadora de várias... E psicanalizada por uma mulher branca, mas que estava vindo da Europa fugindo do nazismo, né? Então, ou seja, a gente está trazendo a cura, né? Ao conhecer a nossa história, a gente vê que exatamente é uma doença que nos afeta, né? E por nos afetar, a gente está indo atrás da cura. Só não nos é acreditado, né? Eu acho que ninguém no Brasil, pouquíssima, ou seja, quem estuda, quem vai atrás da informação, né, sabe, né? Ou seja, da psicanálise ter surgido no Brasil através de duas pessoas negras. Rosane. Né? E aí eu acho que voltando ao tema, né, da imaginação, uma tendência invencível sempre de colocar você do lado da Saidia e de tantas outras escritoras, né? Mas a Saidia fala muito da imaginação radical, que é preciso que a gente imagine, e como você diz, né, que é preciso que a gente imagine uma história, narrativas que não sejam alcançadas pela escravidão. E a Saidia, é por isso que ela chama de radical. Mesmo em contextos da escravidão, ela consegue ver histórias outras, que não foram condicionadas pela escravidão, né? Ela tem um livro chamado Vidas Rebeldes, Belos Experimentos, que não é mais o contexto da escravidão, mas que ela só vai ver gestos de beleza. Ela diz, onde o arquivo vê escória, vê violência, vê prisão, né? Dessas pessoas, ela viu gestos de implantação de uma outra cena cultural nos Estados Unidos, final do século XIX e XX, né? E aí eu acho que a gente está no contexto mundo, né? Mas no Brasil, particularmente, da gente imaginar radicalmente. É preciso, já que a gente está no contexto de se pensar que a democracia foi restaurada, é pouco a gente só se contentar com uma democracia restaurada. E assim, o que pode a ficção nesse contexto da imaginação radical, Ana? Como é que nós podemos... Porque realmente é isso, é difícil imaginar... A gente se imaginar a partir de uma outra chave, né? Então, como é pensar... Como é tirar da imaginação, da chave apenas da invenção, da criação de um recurso literário e torná-la uma categoria política, né, do concreto? Eu acho que essa concretização da imaginação, né, no campo social ali mesmo, ela só vai ser possível também quando a gente tiver os mecanismos de implantação, né? Quando a gente alcançar os lugares de poder, que são quem possui as ferramentas de construção de universos hoje em dia,
né? Então, ou seja, eu acredito que politicamente, sim, a gente tem que avançar em ocupar lugares onde a gente possa ter pessoas que resolvam, que entendam do problema e que resolvam, né? E eu adoro você trazer a Saidia, assim, porque acredito que é um grupo de pensadoras ali que está me interessando muito ler, não só a Saidia, como a Tanya Kempty, a Dionne Brand, né? Que é uma, assim, eu sempre cito demais a Dionne, assim, principalmente um livro dela chamado Mapa para a Porta do Não Retorno, né? Em que ela fala que nós somos, né, nós negros da diáspora somos tanto frutos da ficção dos impérios, né? Ou seja, eles tiveram que construir uma narrativa sobre a gente para justificar a escravização, como frutos de uma autoficção, né, que é essa possibilidade de nos pensarmos fora desse mundo de horror diário para nós, né, à procura da beleza. Né? Eu acredito que a beleza é curadora. A beleza ela tem um potencial transformativo nas pessoas, né, de fascínio, de interesse. E aí eu digo beleza como um bem. Tá? Tem que ter um valor, né? A beleza dissociada de valor, e de valor eu digo são valores morais, são valores éticos, são valores culturais, né? Dissociada de valor, ela não vale a pena, né? Ela, uma beleza vazia, cosmética plena, simplesmente, né? Mas eu acredito que é por aí, eu acredito muito exatamente na procura da beleza nesse mundo tão árido, né? Como uma ferramenta de cura para a gente. Ana, te agradeço demais por essa entrevista, que foi uma beleza de ouvir. Obrigada. Obrigada a todos vocês e todas vocês aqui presentes, a todo mundo que está aí ouvindo a gente até agora. Foi um prazer conversar aqui também.